Deus, a paz do Senhor a todos, amém? Amém? Amém. Amém, glória a Deus. Agora eu ouvi. Glória a Deus. Vocês estão aqui nessa noite. O Senhor está contente com a vida de cada um de vocês. Amém. Quantos querem sair daqui em posse de vitória? Glória a Deus. Não vou estar tomando muito tempo. Prometo ser bem breve e preciso naquilo que Deus colocou no meu coração. Essa trazer no coração dos irmãos esta noite, amém? Abram suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 12. Gênesis, capítulo 12. Essa palavra é uma palavra que tem, essa semana, falado muito ao meu coração, porque desde o primeiro dia que eu decidi ler um pouco sobre o capítulo 12, vem vindo várias e várias confirmações sobre essa palavra. E nós conhecemos a história, vai falar sobre Abraão. Na verdade, Deus começa a falar sobre Abraão desde o capítulo 11. Mas no capítulo 12 é quando Deus ele chama Abraão. Quando Deus ele se apresenta para Abraão como o Deus único, Criador dos céus e da terra. E ele dá uma palavra para Abraão. Ele dá ali um sentido para a vida de Abraão. E no versículo 1 está escrito assim: ora, diz o Senhor a Abraão, sai da sua terra e da sua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que ainda te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o nome, se tu uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Glória a Deus. Amados, a história de Abraão, a gente conhece a história de Abraão. Ele foi um homem que ele nasceu em Ur dos Caldeus, né? Seu pai veio para Ur dos Caldeus, seu pai Terá veio para Ur dos Caldeus com sua esposa, e ali ele construiu com a sua família dos caldeus. Mas chega um determinado momento de sua vida que ele decide sair da terra de Ur. E ele vai à sua terra antiga, a sua terra de nascença, a qual ele tinha nascido, porque ele decide ali terminar os seus dias, né, na sua terra de origem. Hoje é bem comum a gente, se você perguntar para alguns antigos, né, qualquer sonho, muitos desejam voltar para a sua terra antiga, para a parte dos seus parentes, onde eles nasceram, onde eles conhecem ali, né, tem seus costumes, como eles aprenderam de pequeno. E Terá pega a sua família, né, seus filhos, e vai. Só que no meio do caminho ele para nessa terra chamada Padã. E por coincidência, Arã era o nome de um dos seus filhos que tinha falecido. E ele para ali naquela terra. E ali ele se estabelece. Ali ele se estabelece naquela terra. Só que passa-se o tempo. Eu não sei se Abraão já servia a Deus. A Bíblia não fala, né, se ele já servia, se ele já via. Mas a Bíblia diz que Deus apresentou para ele. E Deus chamou, e Abraão ouviu a voz do Senhor. Então eu acredito que em um determinado dia, Abraão estava ali fazendo seus afazeres do dia a dia, estava ali, né, cuidando dos seus afazeres, cuidando da sua casa, da sua família, quando ele ouve aquela voz falando com ele. E Deus chega para Abraão e fala: Abraão, sai da sua terra, sai do meio da parentela e vai para a terra que eu ainda vou te mostrar. E Abraão, sem questionar, sem fazer perguntas, ele pega de imediato, pega ali sua família, seu sobrinho lá decide com ele, e ele vai. E ele vai caminhando sem rumo. Para muitos, Abraão estava caminhando sem rumo, porque ele não sabia para onde ele ia. Deus não falou para ele: ó, vai na direção norte, dá 40 passos, depois de 40 passos você vira na esquerda. Não, Deus não deu nenhum norte para ele, mas Deus deu uma palavra. Então, Abraão ele não estava andando em direção, ele estava andando em cima de uma palavra. Aleluia. Abraão ele caminhava em cima de uma palavra,
porque ele ouviu a voz do Senhor falando com ele. Ele ouviu a direção do Senhor. Quando o Senhor se apresenta e fala com ele, então ele toma aquilo no seu coração, ele pega no seu espírito e ele decide ir. Creio eu que foi algo muito impactante para a vida dele, porque para um homem ouvir uma voz que ele nunca ouviu, pegar tudo que ele tem, ou talvez nem pegou nada, deixou tudo para trás e sair, aquilo deve ter sido algo muito impactante para Abraão, para ele tomar essa decisão. E nós, como homens e mulheres de Cristo, a gente não anda sem rumo, a gente caminha em cima de uma palavra. Eu e você caminhamos em cima de uma palavra, porque Deus, quando Ele faz promessas para nós, quando Ele fala conosco, Ele sempre traz uma direção e uma palavra. Ele não vai sair que você sai andando sem rumo. Não, você caminha em cima de uma palavra. Por mais que você ainda não sabe para onde você está indo, mas você sabe que você está caminhando em cima de uma palavra. Abraão, ele não sabia para onde ele tinha que ir, mas ele sabia que ele tinha uma palavra. E é através da caminhada em cima da palavra que as coisas vão sendo geradas dentro de nós. É através da palavra do Senhor que, conforme a gente vai caminhando, a gente vai vendo as coisas acontecerem. Mas o que tem acontecido esses dias são que, esses dias não, desde o princípio, o inimigo ele luta contra as nossas vidas para roubar essa palavra de nós, para apagar essa palavra da nossa mente, para apagar que você tem uma promessa, você tem uma palavra, você foi levantado, você foi ungido para algo nessa terra, que vai contribuir para o reino dos céus e para a sua vida. O inimigo ele luta diversas vezes. Só que, irmão, Deus está falando que eu e você temos uma palavra. Se eu não me engano, eu acho que é em Lamentações 3:21, vai nos dizer: traz à memória aquilo que te dá esperança. E esses dias eu me peguei orando, falando comigo mesmo, com Deus. E eu comecei a orar, comecei a ter as minhas conversas com Cristo, fiquei por ali por alguns minutos. E eu comecei a trazer à memória aquilo que me dava esperança. Eu comecei a trazer à memória todas as promessas do Senhor que Ele fez para mim até agora. Da onde Ele me tirou, o que Ele fez por mim. E o que Ele ainda vai fazer. Só que como nós estamos aprendendo, tudo trabalha em cima de uma ação. Tudo acontecer na nossa vida tem que ser gerado uma ação. Qual foi a ação de Abraão? Ouvir, amados. A palavra ouvir, ela não tem só o significado de ouvir. A palavra ouvir é quando você escuta e pratica. Aí você ouviu a palavra. Ouvir não é só você ouvir e falar assim: não, eu estou com essa palavra. E você não praticar aquilo que foi proposto para você. Só que Abraão ele entendeu, e aquilo gerou uma ação nele. E a palavra de Deus ela também tem que gerar ação em nós. A palavra do Senhor ela gera uma ação para que a gente caminhe em cima dela, para que a gente caminhe em cima da palavra do Senhor. Eu gosto muito de falar sobre Pedro. Quando Pedro estava ali no seu barco, quando Pedro estava no barco ali com os discípulos, e estava aquela tempestade, estava acontecendo aquela tempestade, vento forte, chuva forte. Só que do nada vem Jesus andando sobre as águas. E Jesus vendo os seus discípulos lá, com medo, ele olha e fala: calma, filhos, não tema, sou eu, sou Jesus, calma, não se apavorem. Só que Pedro ele olha para Jesus e fala: Senhor, se é o Senhor mesmo, manda eu ir contigo. E Jesus ele libera uma palavra para Pedro. Fala: então Pedro, vem. E Pedro imediatamente ele tem o que? Uma ação. Ele tem a ação de sair do barco. Ele tem uma ação de sair do barco. Então ele não estava caminhando sobre as águas, ele estava caminhando em cima da palavra que foi liberada. Aleluia. Ele estava caminhando em cima de uma palavra que foi liberada para ele. E são dias que Deus ele está liberando palavras para nós. E a gente temos que estar atento, porque palavras estão sendo liberadas, pastora. Chaves muito preciosas
que você pôs a planta nos pés. Ele nunca usou ninguém para falar com você. Nunca teve uma pregação que falou ao teu coração. Começa a trazer à memória aquilo que te dá esperança. E caminhe em cima disso. Para que tudo aquilo que o Senhor prometeu na sua vida venha se cumprir. Caminhamos rumo a um propósito. Qual é o propósito de Pedro? Chegar até Jesus. Mas caminhando em cima de uma palavra. Deus, Ele te deu uma palavra. Deus, Ele te deu uma direção. Se você está perdido, sem saber o que fazer, para tudo que você está fazendo. Para tudo que você está fazendo. Dobre seus joelhos e começa a falar com o Senhor. E nas suas orações fala: Senhor, me traz a memória, Pai. Me traz a memória, Senhor, as suas promessas. Me traz a memória, Pai, tudo aquilo que eu já ouvi, as palavras de ânimo, de incentivo, de fé. Porque quando nós temos uma ação, isso vai gerar com que a nossa fé entre em ação. Porque você começa a caminhar em cima de uma palavra. E quando você tem essa ação de caminhar em cima da palavra, sua fé vai entrando em ação. Senhor, está um vento, mas eu estou caminhando em cima da sua palavra. Pai, a chuva está forte, mas eu estou caminhando em cima da sua palavra, Senhor. A sua fé vai sendo curada e você vai exercitando aquilo que Deus Ele te entregou. Porque se vocês soubéssemos essa ferramenta que a gente tem de tão importante para nós, que é a nossa fé, que uma vez em ação, uma vez provada, ela muda a sua vida. Uma vez essa fé exercitada da maneira correta, ela muda, ela transforma a nossa vida. Abraão não ouviu. Deus, Ele não precisou falar com Abraão 2 vezes ou 3 vezes, não. Igualmente com Noé. Noé, ele ouviu a voz de Deus uma vez. Uma vez, não. Deus aparece para Noé e fala: Noé, eu destruí toda essa terra, mas você vai ser escolhido, você vai mostrar para mim uma arca. E ele ouviu uma vez. E Noé guardou aquela palavra por mais de 100 anos. Imagina, passa um ano, passa 2 anos, Noé cortando madeira, construindo. Passa 3 anos, passa 10 anos, e Noé cortando madeira, construindo. Passa 20 anos, 30 anos, Noé do mesmo jeito, cortando madeira e construindo. E as pessoas olhando para ele, porque não era uma pessoa ou 2 pessoas, era uma cidade contra ele. As pessoas olhando para ele, pastor, ele falando assim: Noé, você é louco? Olha quantos anos já passou, olha quanto tempo já passou. Se fosse para acontecer, já teria acontecido, Noé. E Noé olhando para as pessoas e falando: não, eu tenho uma palavra, eu estou caminhando em cima dessa palavra. Passou 100 anos e Noé do mesmo jeito, focado em fazer aquilo que Deus tinha pedido para ele fazer, porque ele sabia que a palavra do Senhor iria se cumprir um dia. Irmãos, eu não sei o que Deus prometeu para vocês, mas continue firme. Caminhe em cima da palavra que Deus te deu. Pode passar 10, 20, 30, 40, 50 anos, mas ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir. Muitas são as vozes que a gente escuta, muitas vozes ao contrário. Mas você tem que se lembrar que a voz principal é a do Senhor. A maior voz que Ele fala dentro do seu coração é a voz do Espírito Santo. Porque Ele te deu uma palavra e que Ele garante que essa palavra vai se cumprir. Se não me engano, João fala: aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. Ele começou uma obra na sua vida. E Ele vai terminar. Glória a Deus. Ele vai terminar. Mas como que vocês estão caminhando esses dias? Será que a gente está se esquecendo da palavra facilmente? Será que a gente está se esquecendo? Irmãos, são tantas lutas. Cada um de nós passa uma guerra. Você tem suas guerras, eu tenho as minhas, minha esposa tem as delas. O inimigo, ele, quantas vezes ele vem com os 2 pés para nos jogar para baixo? Quantas vezes ele vem com os 2 pés para nos derrubar, para fazer
que a gente esqueça aquilo que Deus lhe prometeu para nós, para fazer com que a gente esqueça da palavra do Senhor, porque assim foi com Abraão, pastor. Abraão chegava diante do Senhor e falava assim: não, mas o Senhor falou que ia ser pai de multidões. Eu já sou velho, minha esposa já está cansada. E Deus olha para Abraão e fala assim: Abraão, sai da sua tenda. Olha os grãos de areia. Lavado minha série. Olha os grãos de areia, você pode contar. Assim vai ser a sua descendência. De tempos em tempos, Deus, Ele renova as promessas nas nossas vidas. E essa noite a gente diz, Ele está renovando as promessas que Ele tem na minha, na sua vida. Deus, Ele chama Abraão. Abraão, sai para fora, olha para o céu. Olha para as estrelas. Você pode contar, Abraão? Não, Senhor, eu não posso. Assim vai ser a sua descendência, Abraão. Talvez você ainda não está vendo, mas no mundo espiritual já está acontecendo. O mundo espiritual, ele está se movendo. Quando você decide se mover, o mundo espiritual ele se move. Aleluia. Quando você tem uma ação, o mundo espiritual ele também tem ação. Porque isso é Bíblia. Lembra de Daniel? Ficou atordoado porque ele teve uma visão dos fins dos tempos. Porque desde Daniel, diante de Deus, ele já falava sobre o fim dos tempos. Então Daniel ele tem uma visão dos fins dos tempos, a qual um reinado se levantava, depois de um tempo outro reinado se levantava mais forte que o outro reinado. E ele não entendeu aquela visão, ele falou assim: meu Deus, eu preciso alertar o povo, eu preciso entender essa visão, para que eu venha alertar o povo daquilo que vai acontecer, porque eu não sei quando vai acontecer, mas vai acontecer. E qual foi a atitude de Daniel? Ele decide se vestir das suas melhores roupas, dos seus perfumes, das suas joias, coloca ali o jejum parcial. E ele vai, passa o primeiro dia, não vem nada acontecendo, passa o segundo dia, nada acontece, passa o terceiro, nada acontece, e assim vai indo, passa uma semana, passa 2 semanas, 15 dias, e no 21º dia, o anjo do Senhor visita Daniel. O anjo do Senhor chega em Daniel: amado de Deus, vim aqui te ver, vim trazer a sua resposta, porque no primeiro dia que você decidiu se voltar, Deus já tinha uma resposta. Você poderia ter dado um glória mais alto. Desde o primeiro dia que Daniel ele decidiu se voltar para o Senhor, para obter aquilo que ele precisava, o anjo já tinha uma resposta para ele. Desde o primeiro dia que ele tem uma ação, o anjo do Senhor já estava se movimentando, o mundo espiritual já estava se movimentando. Então quando eu e você nos movimentamos, Deus ele se movimenta ao meu e ao seu favor. Aleluia. Talvez hoje você estava no pior dos seus dias. Talvez você chegou na sua casa estava daquele jeito. Talvez hoje não foi um dia muito bom para você. Você olhou e falou assim: tem culto. Hoje tem culto. Mas eu não estou legal. Eu não estou bem. Ah não, mas eu vou ir lá. Você veio. Você está se movimentando. E Deus também está se movimentando ao seu favor nessa noite. Aleluia! Porque desde a hora que você pensou, Ele já está se movendo. Aleluia, Deus. Você não está caminhando sem direção segundo, não. Deus ele te deu uma palavra. E nessa noite Ele está trazendo a memória aquilo que Ele já falou com você, aquilo que Ele já entregou nas suas mãos. Talvez hoje foi o pior dos seus dias, mas você está aqui. Você está neste lugar. E é neste lugar que grandes coisas vão acontecer na sua vida. Porque você decidiu buscar o Senhor. E o anjo fala assim: Daniel, desde o primeiro dia que você decidiu me buscar, Deus já mandou vir aqui com a resposta, mas eu fui impedido. Eu fui impedido pelo príncipe.
principado dessa terra. E aí eu tive que voltar, chamar a ajuda de Miguel para guerrear comigo. E aí nós guerreamos, e foi uma batalha, amados, que durou 21 dias. Então eu acho que vocês já ouviram eu falar sobre isso, que não existe oração sem resposta. Existe resposta sem oração, mas oração sem resposta não existe. Se você orar, Deus vai te responder. Pode ser do jeito que você quer e também pode ser do jeito que você não quer. Glória a Deus, aleluia. Que Deus ele vai falar pra gente, às vezes espera, às vezes ele vai falar sim e às vezes ele vai falar não. Se você está orando, você está buscando, você está caminhando em cima dessa palavra que o Senhor te deu, na hora certa ele vai descer com a resposta. Aleluia, eu creio. Pode ter certeza que você está buscando anjos e demônios guerreando só para você ter essa resposta. Principados e potestades, guerreando só para eu e você obtermos essa resposta. Porque quando essa resposta vinha, ela vai esclarecer tudo e vai mudar a sua vida, vai mudar a sua caminhada. Então, que nessa noite você venha trazer a memória aquilo que Deus já falou com você. Você não é uma pessoa que vem à igreja por vir, que ora só por orar, não. Tudo tem propósito. Tudo tem propósito. Nada é em vão. E tudo está ligado a nós e a Ele. Tudo está ligado a Ele primeiramente. E a você. Porque Deus te prometeu que você está carregando essa promessa. Então, que a partir de hoje você aprenda, nós aprendemos a caminhar em cima daquilo que Deus ele falou conosco. Não é somente ouvir a voz e glória a Deus, aleluia, ouvir a voz do Senhor, não. É ouvir a voz do Senhor e caminhar em cima dela. Você não é um peregrino que anda sem direção. Você não é alguém que está desarraigado, não. Você é alguém que ouviu a voz do Senhor, está aqui nessa noite, ouvindo a palavra. Você é alguém que ouviu a voz do Senhor e decidiu caminhar em direção a ela. Como diz em Salmos 121, se eu não me engano, leva os meus olhos aos montes, e de onde me veio o socorro. Eu sou como o Senhor, que fez os céus e a terra. Que eu e você permanecemos no centro da vontade do Senhor. Esses dias eu ouvi algo que eu fiquei pensando. A gente fala em fazer a obra de Deus, mas se a gente parar para pensar, o que é fazer a obra de Deus? Porque a obra de Deus só Ele pode fazer. Sabe qual foi a obra de Deus? Criar os céus e a terra. Essa foi a obra de Deus. Eu e você não podemos fazer isso. Mas tem uma oração que fala assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade. Então nós não fazemos a obra do Senhor, nós fazemos a vontade dele. É a vontade dele que nós fazemos. Então continue fazendo a vontade de Deus. Continue fazendo a vontade do Senhor. Aquilo que Ele te mandou, Ele vai cumprir na hora certa. Aquilo que Ele te prometeu, aquilo que Ele falou ao teu coração vai se cumprir, mas você tem que caminhar. Você tem que caminhar. Você tem que caminhar. Nós temos que caminhar. Não importa a maneira que você está. Não importa o jeito que você está. Mas todos juntos vamos caminhar juntos.